paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que Deus abençoe a cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me sinto muito honrado nesta noite de poder estar aqui, com a responsabilidade imensa, né? Porque pregar a palavra do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz assim que ele pregava a palavra e não era falsificada. Então a palavra tem que ser verdadeira, né? Então há uma responsabilidade muito grande dentro de nós ao ministrar a palavra do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Maxwell, missionária Sueli, todos vocês aí, né? Já foram apresentados meus amigos de Sabaúna que estão aqui, irmã Carol, Rafael, né? Que Deus abençoe cada vida. Minha esposa está lá fora, a Kátia, né? Irmã Neide, Sr. Chance, Deus abençoe. Amém, amados? Pastor, quando estiver próximo já de dar o horário aí, alguém me avisa, por favor, senão a gente embala mesmo, tá? Quando vê aí que vai dar o horário aí, alguém dá um toque para mim aqui que a gente para, né? Glória a Deus. Amados, eu não vou fugir do tema, né? Que é João capítulo 6, 54, vou ler com você aqui de novo, mas vou transmitir aquilo que o Senhor Jesus mostrou para nós, né? Essa mensagem que está aqui, eu preguei ela na nossa igreja, vou estar pregando ela aqui hoje, né? Mas vou colocar ela dentro desse versículo aqui, Isaías, né, de João, capítulo 6, versículo 54, que Jesus diz assim, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, tá? E eu ressuscitarei no último dia. Amados, você ouvinte, você que está escutando esta palavra, entenda que Jesus, ele veio para restaurar em nós a vida eterna. Eu queria que vocês gravassem aí comigo o versículo 27 desse texto, que diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, repita comigo, Filho do Homem, mais uma vez, Filho do Homem, amém, né? Então, ou seja, você vê que a missão de Jesus era restaurar dentro da humanidade o que eles perderam lá no Éden. Nós não fomos criados, né, para sermos escravos do pecado. Nós fomos criados para ser adoradores de Deus. Mas, com a queda do homem, nós perdemos o nosso jardim do Éden. O que é um jardim do Éden? Um jardim da delícia. Nós perdemos isso aí. Mas Jesus veio justamente para restaurar e nos entregar de novo esse jardim do Éden aí. Você que trouxe a sua Bíblia, vai lá no livro de Gênesis comigo, tá? Vai achando aí o livro de Gênesis, capítulo 1. Eu quero trazer a história para você, ou pelo menos tentar trazer, né? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 1. Antes de eu dar continuidade aqui, deixa eu dizer algo para você. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo, ele diz assim: visto que pela sabedoria de Deus o homem não conheceu a Deus, então aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Amém? Que maravilha, eu vou explicar isso para você. Quem já viu uma borboleta muito bonita? Tem umas que é azul, outras rosas, né? É uma perfeição imensa. Quem já viu um tucano, né? Quem já foi para a praia e deu uma paradinha no pé da serra para ver aquela água que corta aquelas montanhas ali, ó, né? Quantos anos está aquilo lá descendo, né, morro abaixo e nunca que cessa? Já parou para pensar? Quando você olha a imensidão do mar, aquelas ondas vão e voltam, e elas não ultrapassam seus limites. Isso é a perfeição. Visto que na sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus,
Por quê? Era para nós abrirmos a torneira da pia da nossa casa e quando saísse água a gente se converter. Por quê? Porque Deus, Ele emana água constantemente, mas visto que na sabedoria de Deus, o homem não conhece a Deus. Nós somos incapazes de olhar para aquela lua bonita e se converter e dizer, tem um Criador que fez ela e eu quero... Não, nós não conseguimos. Por isso aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você sabe agora então por que Satanás ele quer jogar um desânimo para os crentes e não vir para a igreja? Porque ele sabe que a pregação tem poder de salvar. Então você está aqui hoje, você está se reabastecendo da palavra de Deus, porque aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João vai dizer assim, olha, bem-aventurado os que leem e os que ouvem a palavra desta profecia e as guardam até o fim. Então bem-aventurado é você que está lendo, você que está ouvindo a palavra desta profecia. E no livro de Gênesis capítulo 1 vai começar a história da tua vida. Por que a história da tua vida? Porque Isaías no capítulo 44 versículo 7, Isaías vai dizer que Deus, o único Deus, preparou para si um povo eterno. Então você faz parte de uma história, e Deus está colocando você cada dia mais perto desta eternidade. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, vai dizer assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado da terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Entenda bem, Deus está criando o homem aqui, e está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vou traduzir para você. Quando Deus ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem, ele estava dizendo assim, façamos o homem a nossa representação, ou reprodução. Você é idêntico a ele. Ainda que somos diferentes uns dos outros, somos todos imagem, ou seja, representação ou reprodução. Semelhança, identidade ou parecer de algo que já existe. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa semelhança, Ele está dizendo assim, né? Façamos o homem com a nossa identidade, ou com o parecer daquilo que já existe. Você não foi criado do nada. Alguém muito especial, muito belo, muito lindo, estava muito inspirado quando te criou. Por isso que você é o ser mais belo da criatura de Deus. Você pega aqui o capítulo 1, capítulo 2 aqui, você vai ver que cada coisa que Deus terminava de fazer, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando chega no 7º dia, quando Deus cria você, e viu Deus que era muito bom. É motivo suficiente para você se amar e glorificar a Deus pela sua existência. Porque viu Deus na tua criação que era muito bom. Que maravilha. Interessante que Deus, Ele formou o homem, depois da sua imagem e semelhança, com um aspecto. Um aspecto de dominar. Um aspecto já de vencedor. Por isso que no relacionamento entre mamãe e papai, que é combinado ou num acidente, naquela relação, no momento de uma explosão de milagre, um chegou primeiro. Ou seja, desde a tua formação, você já foi vencedor. Por isso que quando eu chamo o profeta Jeremias, ele fala, Jeremias, não diga que é uma criança,
Porque antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Então eu não estou aqui por um acaso. Quando eu entendo isso, a minha vida melhora. O pastor Maxwell não está aqui por um acaso. O presbítero Chance não está aqui por um acaso. O pastor ali não está aqui, a irmã não está, a irmã Carol, você não está aqui por um acaso. No meio de milhares, Deus resolveu escolher você, porque Ele já te conhecia. O plano dele era com você, não era com os milhares que ficaram para trás, era com você. Por isso que o salmista Davi fala assim, que de uma maneira tão terrível e tão misteriosa, nós fomos formados. Olha aí, e Deus já tinha colocado isso dentro de você, o espírito de dominar, ou seja, de estar acima. E como o inimigo tem arrancado isso de muitas pessoas, quantas pessoas hoje passando a corda no pescoço, se matando, né? Porque acha que a vida se baseia simplesmente em se enforcar, né? Quantas pessoas hoje sofrendo aí com depressões e aí por diante. Mas é quando elas começam a entender a história dela, que você faz parte de uma história, as coisas mudam dentro de você. Você entende que você não é mais um caos, você é a perfeição de Deus, criada e vinda para a terra com autorização dele. Bom, depois da criação, capítulo 2 aqui, ó, versículo 15 e 17, está escrito assim, ó. E tomou o Senhor, o Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden, Gênesis 2,15, para lavrar e guardar. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, se você for buscar o que significa Éden, é jardim das delícias. Deus, Ele sempre tem o melhor preparado para mim e para você. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então você vê que Deus, Ele sempre prepara o melhor para você. O jardim das delícias. Nesse texto aqui agora em diante, no capítulo 3, vai falar sobre a queda do homem. Capítulo 3 vai dizer assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as limarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amados, é uma polêmica muito grande, eu não vou me deter nisso aqui, cada um entenda como queira, né? Mas a Bíblia diz que a serpente era um dos animais mais astutos que tinha. E de certa forma Satanás achou nela uma forma de chegar-se até a mulher para convencer a mulher a comer do fruto. Não me pergunte se os bichos falavam naquela época, eu sei que a serpente falou com a Eva. E acabou. Se for o diabo que entrou nela e usou a boca dela para falar, essas respostas nós vamos ter quando chegar lá no céu, nós perguntamos certinho, a gente vai entender como é que era a criação. Eu tenho uma cachorra lá em casa e quando eu estava estudando isso daqui, eu fiquei olhando para a cara da cachorra, falei, já pensou esse bicho começa a falar comigo? Sangue de Jesus tem poder, né?
estou com fome, essa ração que você está me dando é muito barata, compra uma ração mais cara para mim. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Então, ou seja, se os animais falavam ou não falavam, eu não sei, nós vamos saber quando chegar lá na glória, a gente pergunta tudo isso aí, né? Porque em Deuteronômio diz que as coisas reveladas são para o homem, mas as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Então, até onde o nosso entendimento dá para ir, amém. O que não dá, não adianta ficar caçando assunto ou levantando polêmicas que não vai chegar a lugar nenhum, tá? Mas o que complicou aqui foi porque Eva deu ouvido à voz da serpente, comeu do fruto que não era para comer, e o pior, né? Além de comer, ainda levou para o marido foi lá também e comeu. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Essa morte espiritual que chegou para nós. Deus vinha todas as tardes encontrar com eles no jardim. E aí no versículo 8 vai dizer assim: e ouvir a voz do Senhor que passeava no jardim pela variação do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde está? Aí ele vai responder, né? E disse: ouvimos a tua voz no jardim, e temi porque estávamos nu, e escondi-me. E disse Deus: mas quem te mostrou que estava nu? Você está entendendo? Entrou a malícia dentro do ser humano. Nós perdemos a nossa identidade justamente aqui, ó. E aí, eu quero abrir com você, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, para você entender o que aconteceu, amados, durante esse tempo todo. Romanos capítulo 5. Vai dizer assim no versículo 12: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando a criação de Deus desobedece ao Senhor, comendo da árvore que não era para comer, entrou o pecado no mundo. Nós fomos contaminados, como diz aqui, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Olha agora no livro de Romanos, capítulo 3, 23, uma folha para trás aí, ó. Romanos 3, 23 está escrito assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, quando chega nesse momento, Deus arranca o homem do jardim do Éden, Deus arranca o homem do jardim da delícia. Só que, o que você tem que levar em consideração, que esse jardim continua lá nos esperando. Deus só tirou o homem de lá, colocou para a mulher dores de parto, colocou para o homem o trabalhar todo dia e viver do seu rosto, né? Falou para a serpente: olha, a partir de hoje você vai se rastejar sobre a sua barriga, tá? Então Deus ele arranca o homem de lá, por quê? Versículo 23 de Romanos 3 vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a gente perdeu um pouco a nossa natureza. Bom, aí você pensa, então 1-0 para Satanás. Satanás está vencendo agora? Não. Eu já disse isso e torno a dizer: ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém chega primeiro do que Deus. Abra comigo lá no livro de 1 Pedro. Quero ler um versículo com você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ó:
18 ao 20 está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Preste atenção no versículo 20: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, ou seja, antes que houvesse luz, já havia o quê? O Cordeiro de Deus. A solução de Deus já estava preparado 1000 anos antes da queda do homem. Quando Deus planejava tudo, ninguém pegou Deus de surpresa. Quando o inimigo chega lá e fala: bom, agora eu derrubei a imagem e semelhança dele, agora eu acabei com a identidade, agora eu acabei com a reprodução. A Bíblia está dizendo assim, ó: o qual na verdade outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Quem é esse que foi conhecido? O Cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado. Esse já tinha, era, ó. Por isso que João, quando começa a escrever a carta ali, ele vai dizer assim: porque o mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que seria, né? Porque ele é antes de todos. Então, amados, quando você compreende isso, você começa a entender que Deus, ele é o ser que governa todas as coisas. E ele já tinha preparado para nós o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que foi manifestos nestes últimos tempos por amor de vós. Esse Cordeiro aqui, ó, que sempre existiu. A cada tempo que passa você vê um rostinho novo dentro da igreja, porque é manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ele se apresenta para alguém como Salvador. Então, amados, quando você entende que nada e nem ninguém pegou Deus de surpresa, e que tudo está fluindo normalmente como Deus escreveu a tua história, você consegue respirar com mais alívio. Por quê? Olha comigo aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Tá? Eu li o versículo 27, é o 26 também, tá? O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, ou seja, o ministério da salvação, que esteve em oculto, ó, desconhecido, o que acontece agora? Ele começa a ser manifestos, né, aos seus santos. Quem que é esses santos? Amados, entenda, por favor, santos não é aquela imagem que a galera faz e pendura, aquilo é imagem, né? Quando a Bíblia se retrata você como santos, é você. Por isso que a Bíblia diz: sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 20, né, Deus condena a idolatria. Ele vai dizer: não façais para nós imagem de escultura. Não façais. Tá? Então, quando a Bíblia está se relatando a santos, ele está dizendo a mim e você que somos santificados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Tá? Entenda bem agora a profecia de Isaías, capítulo 7. Leia lá comigo. É muito importante você entendendo o passo a passo a qual Deus já tinha preparado para você. Isaías capítulo 7 vai dizer assim, ó, olha a profecia, versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel.
Emanuel significa Deus conosco. No livro de Gênesis, Deus disse para a serpente, ó, tu vai ferir o calcanhar do homem, mas tem um, que ele vai pisar na tua cabeça. Quando Deus levanta essa profecia e diz assim, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Ou seja, eu imagino que o inferno, pastor Maxwell, ficou muito preocupado, porque na profecia de Gênesis diz que certamente a serpente picaria o calcanhar, mas um lhe pisaria a sua cabeça. Eu imagino que o inferno começou agora a ficar um pouco preocupado. Não é à toa que logo no Novo Testamento, Satanás usa ali o chefe da nação e manda matar todas as crianças macho. Por quê? Para ver se matava quem? Esse aqui, ó. Esse a qual uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Queria tentar atingir a Cristo. No capítulo 9, mais uma profecia. Versículo agora de número 2, está escrito assim, ó, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, os quais habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas, né? Olha só, o povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Essa luz chegou para mim basicamente aí há 19 anos atrás. O povo que estava em trevas, um dia eu vi essa luz brilhar no meu caminho, e brilhou de uma maneira tão linda que nunca mais quis largar dele, né? Eu não sei quanto tempo essa luz brilhou dentro de você, de tal forma em que os teus olhos se abriram, porque é assim, amado, um dia vão te perguntar, mas quem te converteu? Foi o seu pastor, foi seu amigo, seu esposo, sua esposa? Amados, não, você não tem essa resposta. Por quê? Jesus está passando numa cidade, tem um cego lá, já há 38 anos lá, ó, cego, está lá há muito tempo, cego, todo mundo conhece ele como cego. Aí Jesus passa por lá, manda os discípulos ir lá e trazer ele. Jesus vai lá, cata ele, unta um barro ali, passa nos olhos dele e manda ir lavar no tanque de Betesdas. Bom, quando esse moço lava os seus olhos, em que ele volta vendo a realidade da vida. E aí os fariseus que queriam pegar a Jesus, foram lhe perguntar aos seus pais, quem tinha curado? E os pais ficaram com medo dos fariseus, falaram, olha, conversa com ele, ele já tem idade. Foram ele, perguntaram para aquele moço, ei, quem te curou? O moço olhou para eles e disse assim, eu não sei, eu sei que eu era cego, mas hoje eu posso ver. Isso aconteceu na minha e na tua vida. Quem te salvou? De princípio, não sei. Eu sei que eu era cego, mas hoje eu posso ver. Sabe por quê? Os teus olhos, os teus sentidos, daquele povo eterno profetizado por Isaías 44, foi aberto para você. Por isso que Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu abri o entendimento, eu tirei a cegueira dos olhos, para que vocês compreendessem e conhecessem a mim. Então, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os quais habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. No mesmo versículo 6 agora vai dizer aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta profecia aqui então deixou o inferno um pouco mais preocupado, porque Deus agora levanta uma profecia dizendo assim, olha, um menino nos nasceu. Você vê que Deus não disse assim, ó, vai vos nascer um menino, não, ele fala, já está pronto, já nasceu, já está tudo pronto para você, meu querido. Você entende que para você já está tudo pronto, amado.
Será que é à toa que Jesus disse assim: eu vou para o Pai, vou preparar morada para vocês, para quando eu vier buscar vocês, levarei vocês para mim mesmo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Amados, já está tudo pronto, é só não parar no meio da caminhada. O menino já nos nasceu, um filho se nos deu, né? O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será qual? Maravilhoso Conselheiro. Olha que nome lindo isso aqui, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você não precisa mais do que isso aqui, amado. Isso aqui tem tudo que você precisa, né? Aqui você tem paz, você tem força, você tem abrigo, né? Você tem conselho, você tem tudo, amado, está completo. Bom, mas vamos dar continuidade aqui. Você já entendeu um pouco agora das profecias, né? Lembra-se que no capítulo 7 de Isaías, e o seu nome será Emanuel. Agora vai lá em Mateus capítulo 1, leia comigo lá. Olha para você ver em Mateus capítulo 1 aqui, ó. No versículo 18 ao 23 diz assim, ó: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ainda antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era homem justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aqui, amado, esse menino que nos nasceu, é ele que vai livrar o seu povo dos seus pecados, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Deus já tinha um cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Entenda agora o versículo 22, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo seu nome Emanuel. Você está entendendo que as profecias elas são verdadeiras? E não importa para Deus o tempo para Deus a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus resolve tudo no estalar de dedo. Amém? Crê desta forma, já está tudo preparado para você. Bom, dando continuidade aqui, ó. Eu quero lá no livro de João, capítulo 17 agora com você. Eu quero ler com você alguns versículos aqui. Quero te chamar a atenção para isso aqui. Esse menino que nos nasceu, agora, Jesus começou a pregar com 30 anos de idade. Em 3 anos ele revoluciona o evangelho no mundo. Que poder é esse, né? Em 3 anos ele aplicou no coração da humanidade uma doutrina que nunca mais saiu. No capítulo 17, antes da sua partida, da sua crucificação, Jesus ele faz questão de orar pelos seus discípulos. Mas tem alguns versículos aqui que eu quero ler com você. Entenda bem o versículo aqui de número 2. Está escrito assim, ó: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto nele creste. Versículo 3: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste.
Bom, no versículo 2, Jesus está dizendo: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Primeiro princípio e propósito de Deus é resgatar no nosso coração a vida eterna. Amados, entenda bem, Deus tem nos chamado para uma vida eterna. Há quem diga que vai ficar aqui nessa terra, ou ainda está em brincadeira com Deus, sendo que os sinais já estão aí manifestando a vinda de Cristo para herdar o reino dos céus, mas muitos ainda dormem nos seus pecados, muitos ainda tornam os seus pecados antigos, como a Bíblia diz, como uma porca lavada volta ao seu chiqueiro, né? Ou como um cachorro volta ao seu vômito. O cachorro vai lá e joga fora tudo que está podre dentro dele, passa 5 minutos, depois ele vai lá comer aquilo lá. É assim quando nós aceitamos Jesus, Jesus arranca tudo que está podre dentro de nós. Não passa um tempo e nós voltamos lá no nosso vômito a comer tudo aquilo que um dia foi arrancado. Não faça isso, né? Por quê? Primeiro propósito de Deus é trazer a vida eterna. Entenda isso, amado. Jesus tem preparado uma vida eterna para você. João 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Por isso que Jesus disse: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna, e eu ainda vou ressuscitar no último dia. Porque a vida eterna em que Jesus está falando não é que você não vai ter a falências desses órgãos. Pelo contrário, a qualquer momento o Orlando para de respirar e acabou. Mas a vida eterna do Orlando já está paga. E ele vai esperar o quê? A ressurreição dos últimos dias. Olha que delícia isso. Por isso que Jesus disse, quando foi ressuscitar Lázaro, ele chega lá, as duas irmãs preocupadíssimas: mestre, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus disse: ei, não temas, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverás. Então quando você entende isso, a vida se torna um pouco mais fácil para você, porque você tira aquele medo da morte, o medo que um dia eu vou partir. Não, amados, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo que todo cristão devia já no decorrer do tempo ir exercitando isso, né? Olha o que ele fala assim: o morrer é lucro, mas e se eu não morrer? O viver é Cristo. Nós precisamos registrar isso na tábua do nosso coração. Primeiro benefício da vida eterna, nessa oração de Jesus, ele pede ao Pai o quê? Pai, abençoa eles para que eles tenham casas, carro, casas, casem, gerem filhos. Não, Pai, olha a oração dele: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todo quanto lhe deste. Primeiro princípio de Jesus para a tua vida, meu irmão e minha irmã, é a vida eterna. Se preocupe sim com isso. Jesus deu autoridade e falou para os discípulos: ó, te dou autoridade, vocês podem sair por aí, encontrou um demoniado, põe a mão na cabeça dele, usa o meu nome, os demônios vão sair. Primeira experiência dos discípulos, nunca se tinha visto tamanha autoridade. Discípulos saem pregar o evangelho, pastor. E quando voltam, Jesus pergunta: e aí, como é que foi a missão? Eles voltaram todos cheios de pampa, né? Todo, né? Já estava até peito mais estufado, dizendo: mestre, até os demônios não se sujeitam. Jesus disse: que maravilha, olha, mas não se alegrem com isso não. Se alegre do teu nome está escrito no livro da vida. É nisso que você tem que se alegrar, meu amado. É nisso que a igreja do Senhor no dia de hoje tem que começar a se alegrar. É na salvação eterna. A igreja atual de hoje, me desculpe a minha franqueza, elas estão muito preocupadas com os sinais, mas não preocupadas com a vida eterna. E no dia do juízo, vai estar todo mundo diante de Deus, e você vai dizer: mas Senhor, em teu nome eu fui lá, eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, eu ressuscitei os mortos.
E Jesus vai olhar e vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas como, Senhor, eu fiz tudo isso? Não, vocês praticaram iniquidade. Você está entendendo que o princípio de tudo para a tua vida é a vida eterna? E que você não pode perder esse foco, que é a vida eterna. Final do ano já está aí, o ano passou, que é uma beleza. Eu trabalho de segunda a segunda, porque a terça, a quarta, a quinta e sexta, eu não sei para onde é que foi isso aí. O negócio passa num piscar de olho, eu começo uma semana, quando eu vejo, estou começando de novo, eu falo, mas para onde que ficou segunda, terça e quarta que eu não vi? Por onde que passou isso aí? Se acorda, o que deu para fazer deu, o que não deu, meu amado. Larga tudo e vem para a igreja ouvir a palavra do Senhor, porque a vida eterna é o que tem valor para você. Bom, lembra que quando eu pedi para você ler lá em João capítulo 6, Jesus falou sobre o Filho do Homem. Eu vou reler com vocês, para vocês entenderem algo. João capítulo 6, vamos lá comigo. João capítulo 6, versículo 27, Jesus diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, repita comigo, o Filho do Homem. Amém. Vamos lá em Daniel capítulo 7 agora. Olha para você ver, eu quero ler esse texto aqui com você. Não vou ler ele todo, que é muito longo. Daniel, no versículo 1 está dizendo assim: no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel em sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou o sumo de todas as coisas. Observa para você ver que Daniel foi um dos homens que mais tiveram um contato com Deus de intimidade muito grande. A Bíblia diz que ele está deitado em sua cama e ele tem sonho e visões, e quando ele acorda, o que ele faz? Ele escreve no papel. Para quê? Para não esquecer. Você precisa aprender isso. Tem coisas na tua vida que você precisa escrever. Para quê? Para não esquecer dos sonhos, das visões, daquilo que Deus disse que vai fazer na tua vida. Porque, amado, Deus dá uma profecia para nós aqui sai todo cheio do Espírito Santo. Não passa uma semana, parece que essa profecia morreu dentro de nós. Sabe por quê? Porque não escreveu, não pôs na porta da geladeira, não orou por aquilo ali. Daniel não, Daniel quando teve a visão, ele correu escrever para não esquecer. Então escreve, Deus te deu uma profecia, Deus te deu uma palavra. Você veio no culto, sentiu que Deus falou com você através daquele versículo, que foi aquele versículo pequenininho, mas era a resposta de Deus para a tua vida. Então o que você faz? Escreve no papel, põe na porta da geladeira. Quando você for orar, cata aquele papelzinho, põe debaixo do seu joelho, fala: Senhor, o Senhor me deu esta promessa. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando aquilo que Jeremias nos ensina. Quando estavam todos lá presos no auxílio, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes você vai estar tão apagadinho, mas aí você cata aquele versículo, aquela profecia que Deus falou com você, e você reacende a chama de novo. Nessa visão aqui, Daniel tem 4 visões bem espantosas, de 4 animais que se levantam dos mares, um mais terrível do que o outro. Mas depois das visões dos animais, Daniel, ele vai dizer assim no versículo 9: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente. Daniel está olhando na sua visão, e ele vai dizer assim, ó: eu continuei olhando, até que foram postas uns tronos,
e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve. No versículo agora de número 13, Daniel vai dizendo assim, ó, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um nas nuvens, como um filho do homem. O que eu li lá em João para você, Jesus dizendo? Que nós não devemos trabalhar pela comida que perece, mas por aquela comida que não perece. E ele se identificou como o Filho do Homem. Daniel, nas suas visões, bem antes de Cristo vir na terra, ele está olhando e ele vai dizendo assim, e olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens um como o Filho do Homem, e dirigiu ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele. Ou seja, esse ancião de dia era Deus. Aquele Filho do Homem agora, ele vem, cumpre o seu ministério, é crucificado, entrega a sua vida a Deus. E quando ele sobe, o que acontece quando Jesus sobe após a sua morte? Acontece isso aqui, ó. Primeiro, ele foi levado até o ancião de dias, ao Deus Pai. No versículo 14, foi-lhe dado a ele domínio, honra, reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. Ou seja, toda a autoridade foi transmitida para Jesus. Quando ele é levado ao ancião de dias, o ancião de dias entrega para ele o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus não me quer longe da história dele. Pastor, ainda que doa, muitas vezes na nossa vida, ainda que nós nos sentimos cansados, nunca perca a esperança, porque Deus não quer você longe da história dele. Olha no versículo 18, aquele que recebeu a honra, o domínio e poder, no versículo 18, mas aos santos do Altíssimo receberão um reino, e possuirão um reino para todo e sempre, de eternidade em eternidade. Olha isso aqui, voltando ao versículo 14, e foi-lhe dado domínio e honra e reino, para que todos os povos servissem, língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino é o único reino que não será destruído, amado. Por isso que você tem que fazer parte da Santa Ceia, porque no livro de João, Jesus disse assim, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amados, porque tudo isso aqui vai se acabar um dia. Toda essa matéria vai ficar para trás. O único reino que não será destruído é o reino de Jesus, o reino do Filho do Homem. E a vontade de Deus é que nós estejamos com Ele nesse momento. Então, amados, entenda bem. Mais uma vez Deus te coloca na história dizendo assim, e aos santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão um reino para todo e sempre, de eternidade em eternidade. Já começando a findar essa pregação, amado, nós vamos nos ceiar agora. Já os pastores aí vão trazer a ceia para nós. Olha que interessante isso daqui no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, vai dizer assim, ó, e mostrou-me um rio puro de águas vivas, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que interessante, versículo 2, e no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Lembra do jardim do Éden? Que um dia foi tirado de nós por causa do pecado. Agora Jesus vem, recupera tudo isso para nós, e está dizendo assim, ó, e no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. E essa árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês.
E as folhas das árvores são de remédio e saúde das nações. Essas árvores, elas dão 12 frutos. Entenda bem. E no meio da sua praça há uma árvore. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Tá? E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Jesus disse que aquele que come e bebe, come da sua carne e bebe do teu sangue, esse tem a vida, tem saúde. Você está entendendo? E de mês em mês. No mesmo capítulo 22 aqui de Apocalipse. No versículo de número 11, Jesus está dizendo: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Ei, meu irmão, minha irmã, ninguém pode esconder nada diante de Deus. E Jesus é um ser que não tem medo de nada. Um dia eu, na minha pequeníssima fé, quando comecei a caminhar com Cristo, eu fiz uma pergunta, meu pastor, para Jesus. Por quê? Porque era imaturo na fé ainda, não tinha muita segurança. E quando você não tem segurança, você tem medo. E a Bíblia diz que aquele que teme não é perfeito no amor. E aí eu falei para Jesus: Jesus, por que o Senhor não matou Satanás? Fica me ferindo, fica me complicando a vida, fica me tentando, todo dia quer puxar minha rasteira. Por que o Senhor não acabou com a raça dele? Por que não tocou um raio nele, não partiu ele em meio? Isso é a voz de uma criança, espiritualmente dizendo para Deus: estou com medo. Mais tarde eu pude entender o porquê Deus não fez isso. Porque Deus não tem medo de nada e nem de ninguém. Todo domínio e poder está na mão dele. Por isso que na oração do capítulo 17 de João, Jesus fala: Pai, eu oro por esses que o Senhor me deu, para que o Senhor os livre do mal. Não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Sabe o que é gostoso, irmão Rafael? É que eu já estava incluso nessa oração, você já estava incluso nessa oração, a missionária já estava incluso nessa oração, a irmã ali já estava incluso na oração de Jesus. Ele fala assim: Pai, eu não oro só por esses, mas por aqueles que hão de me aceitar pela tua palavra. Jesus já estava intercedendo por você antes de você pensar que você ia ser crente. Ainda quando você estava na balada, ainda quando você estava nas coisas erradas, ainda mais quando você estava em qualquer outro lugar, Jesus já tinha orado por você, dizendo: Pai, eu oro não só por esses, mas por aqueles que hão de te aceitar pela tua palavra. Ei, você faz parte da história, então não saia dela, não se desvie do caminho, não vá para a direita e nem para a esquerda, permaneça. O apóstolo vai escrever no livro de Hebreus, capítulo 12, dizendo assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia pede para você correr, mas com paciência. Jesus diz assim no livro de Marcos, capítulo 21, 19, ele fala, ou 19, 21, não me lembro agora. Jesus vai dizer assim: porque na vossa paciência você possui a tua alma. Então, amados, não se desespere muito não, tenha mais paciência com você mesmo, tenha mais paciência com tudo que está acontecendo à tua volta, porque Jesus está no controle de todas as coisas. E aí ele está dizendo aqui no mesmo versículo: quem é injusto, faça injustiça ainda, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo,
continue fazendo a justiça. E quem é santo, seja santificado. Ei, decide o que você quer. Quer se sujar? Se suje. Jesus está dizendo, você quer pecar? Peque. Você quer errar? Erre. Você quer continuar nessa vida, né, errada? Continue. Você quer ser santo? Então seja santo. Você quer ser justo? Então seja justo. Escolhe hoje. Deuteronômio, Moisés, Deus levanta Moisés e diz assim: eis que tomo hoje os céus e a terra como testemunha sobre vós. Escolhe o bem ou o mal, a vida ou a morte. Mas o meu conselho, escolhe a vida, porque viverá tu e tua descendência. Agora a escolha, meu irmão, está na tua mão. A escolha em ficar com Jesus hoje está na tua mão. É você que decide. Eu ouvi uma parábola. E essa parábola diz que havia um certo sábio, muito sábio, e que ninguém conseguia contradizer aquilo que ele ensinava. E um dia um jovem disse assim: não, eu vou pegar esse sábio, eu vou envergonhar ele. E aí esse jovem planejou um plano dizendo assim: eu vou pegar um pássaro e vou colocar entre as duas palmas das minhas mãos, bem guardadinho aqui. E vou perguntar para o sábio: velho sábio, o que está na minha mão, está morto ou está vivo? Se ele responder que está vivo, eu esmago o passarinho e digo que está morto. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e o passarinho voa. E aí ele foi lá e chamou o velho e falou: velho sábio, me responda, o que está entre as minhas mãos, está vivo ou está morto? O sábio olhou para ele e diz assim: a resposta está em tuas mãos. Hoje está na tua mão. Você escolhe servir a Jesus ou o mundo. Você escolhe ser santo ou sujo. Está nas tuas mãos. A vida e a morte está nas tuas mãos. O conselho de Jesus: tenha compromisso com a ceia, tenha compromisso com as coisas santas, tenha compromisso com a tua igreja, tenha compromisso com o seu pastor, tenha compromisso com você mesmo. Escolhe hoje o que você quer. Você quer matar a vida ou você quer dar liberdade para a vida? Jesus disse: eu sou a vida, eu sou fonte de água viva. Então hoje você escolhe o que você quer. Eu não posso decidir por você. Você que decide. A minha vida quem decide sou eu. As minhas responsabilidades quem atrai para mim sou eu mesmo. Versículo 12. Sabe por que você tem que escolher as coisas boas de Jesus? Olha o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A sua recompensa Deus dará para mim e para você, segundo a sua obra. Daniel capítulo 12, versículo diz que uns ressuscitarão para o louvor eterno, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então, eis que cedo venho, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a tua obra. Ei, amados, é tempo de você refletir, se afirmar na presença de Deus. Pastor, mas eu já ouço dizer que Jesus está vindo já tem 1000 anos. É verdade. Só que em Sabaúna, essas coisas acontecem em Sabaúna, aqui não. Em Sabaúna tem dia que eu acordo e vejo o vizinho. De repente, eu não vejo mais. Por quê? Porque ele morreu. A outra vez, eu passei por um jovem, dei um bom dia para ele. De tarde eu não achei mais. Por quê? Porque ele morreu. A outra vez eu dei um abraço de uma senhora. Quando eu voltei não estava mais lá. Por quê? Jesus voltou para essa pessoa. E ele está voltando para alguém nesse instante. Alguém nesse momento em que eu estou pregando está perdendo o fôlego de vida. Está lá no leito do hospital, já pronto para entregar a sua vida.
Do pó vieste, como foi dito aqui hoje, ao pó você vai tornar. Mas o Espírito volta para Deus que o formou. Bom, naquele dia, você quer ser ressuscitado para honra e glória? Ou você quer ser ressuscitado para vergonha? Aí você que escolhe, meu irmão. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu mostrei para você uma história. Eu mostrei para você uma história que vem se cumprindo a cada dia. E Jesus está dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amados, você entendeu hoje que o mesmo jardim do Éden, a mesma árvore da vida, continua lá para mim e para você? O mesmo paraíso que um dia nós perdemos ele, continua lá para mim e para você? Mas agora, o segredo está na palma das tuas mãos. É você que vai determinar o rumo da tua vida. Se você sobe ou se você desce. Porque o que Jesus tinha que fazer, ele já deu o brado lá na cruz: Pai, está consumado. E acabou. Pai, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Agora é com eles. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Ei, você pode levantar a tua mão e aceitar Jesus. Você pode renovar o seu concerto com Jesus hoje. Você pode se converter a Jesus hoje, alargar tudo que é errado e se converter ao Senhor Jesus hoje. Basta você querer seguir a Jesus. Ele diz assim: quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e vem. Então, se eu decido servir a Deus, eu nego a mim mesmo, a minha vontade de pecar, minha vontade de adulterar, minha vontade de prostituir, minha vontade às vezes de catar um pelo pescoço. Eu tenho que negar tudo isso. Aquela vontade de você contar uma mentira, né? Tudo isso você tem que negar. Essas paixões da carne aí, você tem que crucificar ela na cruz de Cristo. Porque Jesus disse que para entrar no reino dos céus, o caminho é apertado e a porta é mais ainda. Então não vai entrar bagagem lá, meu querido. Não adianta eu brincar que servo a Deus. Você pode nesse momento estar salvando milhões de pessoas pela sua pregação, mas se você não estiver na posição, você ganhou muita gente para Jesus, mas no céu você não entra. Então esse é o cuidado que os pregadores de hoje têm que ter. Cuidado, você que prega a palavra, você que profetiza, você que faz e acontece, não se esqueça que Jesus, né, o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuidado, para que você, ganhando muitos, você mesmo não venha se perder. Então, mantenhamos o pezinho no chão, porque a glória é dele, o reino é dele, o poder é dele. João Batista testifica dizendo: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Todo poder que você tem para expulsar um demônio veio do céu. Todo poder que você recebeu para curar veio do céu. Todo poder que você tem veio do céu. Então cura de graça, prega de graça, salva de graça. Porque Jesus disse: de graça recebeste, então de graça dá. Meu irmão, nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos ou vivemos. Então vamos fazer o nosso melhor, para que a glória do Senhor seja imensa na minha e na tua vida. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade, pastor Maxwell, missionária Sueli. Quem quer aceitar Jesus aqui? Você? Vem aqui, meu filho. Oh, glória. A Bíblia diz que a alegria no céu, quando um pecador, ele vem para Jesus e reconhece a Jesus. Quando a gente está orando por ele aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ter festa no céu. Talvez você esteja aí do outro lado da tela me ouvindo,
e quer levantar a sua mão agora e aceitar Jesus como Salvador. Talvez você quer nesse momento fazer reconciliar com o Senhor Jesus, ainda dá tempo. Faz o seguinte, você que está me ouvindo do outro lado aí, cada semana que passa, compra um jornal e vai lá no meio dele lá, porque lá tem os nomes das pessoas que faleceram, e procura o seu nome lá. Se cada semana que você olhar no jornal e o seu nome não estiver lá, é uma oportunidade que você tem ainda de estar na presença de Deus. Então não desista desta presença, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Tantos que estão aí do outro lado da tela, como os que estão aqui hoje, se você quiser reconciliar a tua vida com Jesus hoje, já aproveitando para tomar ceia, comer do corpo do Senhor, beber do sangue dele, então vem aqui na frente, e eu vou estar orando por você, como estarei orando por esse jovem que está aceitando a Jesus. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, igreja. Como é que é o teu nome, jovem? Vamos? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu entrego diante de ti, Pai, a vida do Vinícius, ó Pai. Que hoje, meu Pai querido, ele te aceita como único e suficiente Deus. Pai, escreve o nome desse jovem. Escreve o nome dele, Pai, no livro da vida, Senhor, para que ele tenha direito à vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, como ministro da tua palavra, eu estou agora abençoando a vida do ministro. Meu Pai querido, a vida do Vinícius agora seja abençoada em nome de Jesus. Toda maldição hereditária de família, toda condenação do passado, seja anulado agora, em nome de Jesus. Pai, uma nova história, um novo tempo, meu Pai querido, Pai amado, o Senhor tem para a vida do Vinícius, e eu estou ministrando sobre a vida dele neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, recebe este teu servo, meu Pai, como filho agora, como filho agora. Ele pensava em como aquele Pai querido, a quem faz parte da vida eterna. Em nome de Jesus, eu estou te abençoando, Vinícius. Estende a tua mão para mim aqui, Vinícius. E toda a bênção do céu, tudo que foi conquistado na cruz do Calvário, eu estou ministrando agora sobre a tua vida. Toda a unção, em nome de Jesus, toda a autoridade do Senhor que foi concebido naquela cruz do Calvário, eu declaro sobre a tua vida agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um abraço aqui, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Redimidos no seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós